Olá, queridas! Olá, queridas! A gente está aqui hoje com a nossa primeira convidada, muito especial. É uma amiga nossa e também uma mulher que a gente admira muito, assim como todas que a gente vai trazer aqui para vocês, para conversar com a gente. É a Heloísa Ciarini. Ela é CEO da empresa Ridente, que é uma empresa que tem 10 unidades espalhadas aí pelo Brasil e agora, há pouco tempo, virou uma franquia. Então ela está aqui para conversar com a gente e contar um pouquinho da história dela, como ela fez esse movimento aí da vida de dentista para a vida de empresária. Obrigada por ter vindo, Elo. É um prazer. Muito obrigada por aceitar o convite de ser a nossa primeira convidada. É muito especial para a gente. E espero que você se divirta aqui com a gente hoje. Obrigada, meninas, pelo convite. Foi um convite muito especial. E vamos lá, né? Vamos compartilhar um pouquinho aí das nossas experiências e essa jornada que se inicia agora, que já é sucesso. Isso aí. Bom, então a nossa primeira pergunta para você é bem curta e grossa. Quem é você? Agora eu te apresentei, mas explica agora na sua visão. Vamos começar aí. A Elô, né, é uma menina sonhadora e uma mulher que gosta de viver a vida intensamente. Ela é mãe do Pedro Henrique, de 14 anos. É Importante. dentista por formação e empresária por vocação. E eu acredito muito também que a própria maternidade me trouxe essa vocação, porque a maternidade não foi algo planejado. Né? Então, a Heloísa é isso, é um resumo de mãe, empresária, e é uma menina muito sonhadora e uma mulher muito ousada, que ama viver a vida e que vive tudo muito intensamente. Isso aí. Você falando assim, né, que o Pedro te trouxe, né, essa mulher empreendedora, nos faz pensar assim, o que foi que ele te fez pensar em sair da odontologia, né, em alcançar novas colocações e novas posições, né, diferente de ficar só no consultório, atingindo, né, as pessoas mais para tratamento odontológico e virar uma empresária, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Quando ela falou também me deu essa curiosidade. O que o Pedro influenciou aí nessa virada? Na verdade, eu venho de uma família com uma raiz muito empreendedora. Né? Minha avó, minha mãe, são mulheres muito fortes. E o Pedro, na verdade, ele foi a cerejinha do bolo. O Pedro ele foi a coragem que eu precisava para ter a ousadia de fazer o que eu tinha dentro de mim. Então, quando eu era pequena, eu sempre via minha avó, minha tia, minha mãe, todo mundo empreendendo. Minha mãe, ela teve uma fábrica de leite, dela ensacava o leite, ainda dava aula. A minha tia, ela tinha sítio, tinha hotel, e eu via essas mulheres trabalhando muito, e eu admirava muito isso nelas. E admirava também uma tia que era dentista. E eu decidi a odontologia por causa disso, que eu admirava muito essa tia e eu gostava da área da saúde, né? Pensei em fazer medicina, pensei em odontologia, mas a maternidade em si, ela teve um reflexo muito importante, porque eu não planejei. Eu sempre fui uma pessoa muito planejadora, controladora, e eu sempre com 17 anos eu decidi entrar na faculdade, eu entrei na faculdade. Com tantos anos, eu sempre programei muito a minha vida. E o Pedro Henrique, ele me trouxe isso. Que existe um desejo maior do que o meu e eu não poderia enxergar aquilo ali como um problema. Então, eu, no começo, claro, imagina, recém-formada, grávida, na minha formatura eu estava grávida, eu falei, pronto. O primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi, minha vida acabou. E mal sabia eu que a minha vida estava começando ali. Então, eu pensei rápido, tive muita maturidade na época, né, de imaginar. E aí eu imaginava que eu precisava não só trabalhar para financeiramente ficar mais segura, mas também para dar um exemplo para o meu filho de trabalho, né? Até pelo histórico, por ter decidido naquele momento não me casar com o pai dele, embora eu gostasse bastante, era uma pessoa super legal. Naquele momento eu não tinha maturidade para casar, mas casar era uma escolha. Mas ser mãe não era mais uma escolha, eu precisava ter maturidade. E isso o trabalho me trouxe, né? Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar, ter responsabilidade com o cliente, com outras vidas, não é mais sobre a minha pessoa, é sobre o outro.
né? Então, eu saí do centro e comecei a olhar mais para o mundo aqui fora. Então, o Pedro, ele me ajudou a olhar para o paciente de uma forma diferente, para o colaborador de uma forma diferente, para o parceiro de uma forma diferente. Então, o Pedro, eu falo que ele me trouxe uma liderança por maternidade. E a maternidade é você entregar amor, fazer, né, para o outro, para a evolução do outro, para querer o bem do outro, mas também saber colocar a disciplina, já que você está na posição de liderança. Então, Pedro me trouxe muito isso. Não, perfeito. E quem tem esse pensamento, essa mente empreendedora, eu sei porque eu já te conheço há um tempo e você fala que as coisas não são muito planejadas, né? Então, acho que é exatamente esse é o ponto, né? Quando você teve um filho que não estava no planejamento, você aprendeu a tomar decisões na hora, né? Sem ter tudo cumprindo aquele plano perfeito. E pelo que você me conta, né, o empreendedorismo é isso, né? É diferente da gente, que a gente atende o paciente, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Claro que tem casos e casos, mas quando você empreende, é tudo decisões, né, tomadas a todo minuto e lidar com muitas pessoas, então é muito mais dinâmico. Então você tem que ter essa cabeça mais pronta, né, para mudança e para o novo. Exatamente. Adaptabilidade, né? Flexibilidade e adaptabilidade. Ser flexível para a gente conseguir flutuar em todas as circunstâncias e ser adaptável porque a gente está em constante mudança, né? A gente tem que pensar fora da caixa, as coisas estão acontecendo cada vez diferente, então a gente tem que se adaptar, né? Não é uma escolha no empreendedorismo, é uma necessidade. Exato. E como que foi, assim, né, a tua história? Porque aí o Pedro te trouxe toda essa vontade, você se formou, né, estava se formando, estava grávida, você começou a trabalhar na odontologia, não começou, né, depois, logo em seguida, abriu uma clínica, como que foi isso? Então, no primeiro momento, quando eu engravidei, aí o meu pai, né, eu morava em Maringá, fiquei trabalhando um tempo lá, e aí foi quando eu contei para os meus pais que eu estava grávida, e eles pediram para eu voltar para minha cidade de origem, já que eu tinha decidido naquele momento não me casar. Eu aluguei uma sala, um consultório, e eu comecei a trabalhar nesse consultório. Só que a rotina do consultório, ela nunca me atraiu, porque eu não queria trabalhar para ganhar dinheiro. Eu queria trabalhar para construir uma história, um patrimônio, um legado. Então, para mim, não fazia muito sentido atender o paciente. Mas eu atendi por um tempo, chamei uma amiga minha para trabalhar comigo e eu estava ali levando, né? Vamos começar do jeito com o que temos. Sempre fui uma pessoa muito de trabalhar com o que eu tenho. Então, se o que eu tenho é um consultório, eu vou utilizar esse consultório da melhor maneira possível. Então, desde o começo, você sabia que aquela vida de atendimento não era para sempre. Desde o começo. Até porque eu sempre fui muito de conversar com pessoas que já percorreram a jornada, sempre fiz muita mentoria, gostei muito de conversar com pessoas que já tinham atingido um grau ou já tinham chegado em algum lugar onde eu gostaria de chegar. Então, eu conversava com a minha tia e com alguns dentistas e eu ouvia eles reclamando muito. E o que eles mais reclamavam era porque tinha que atender o paciente, então não tinha flexibilidade de agenda. E financeiramente, quando tinha que fechar o consultório, então ficava desorganizado o financeiro, porque quando eles não trabalhavam, eles não produziam. E durante a faculdade, eu conversava com donos de clínicas e eles sempre estavam abrindo 1, 2, 3, 4, 5. Eles estavam muito felizes e satisfeitos. E eu também conhecia dentistas que estavam felizes e satisfeitos pela oportunidade de ter essas clínicas para trabalhar. Então, eu comecei a focar em gente satisfeita e não em gente que reclama. Porque se naquele momento eu focasse nos dentistas que reclamavam, eu ia desanimar da profissão, como eu vi muitos colegas de trabalho parando no meio do caminho, então, que trabalharam 1 ano, 2 anos. Então, eu já tinha minha mentalidade, o que eu gostaria. E durante a faculdade, eu já tinha também a clareza do público-alvo, da persona que eu queria atender. Então, eu nem tinha estudado marketing, eu não tinha a mínima noção que existia, né, essa tal de persona. E eu já sabia o público que eu queria atender, que não era classe A, B, que era o público CD, que era o mesmo público que eu atendia na faculdade. Então, aquele modelo de clínica com o público que eu atendia na faculdade, eu falei, é isso, eu sei o que eu quero. E foi muito claro que, devido à circunstância de estar grávida, de ter que tomar uma decisão, um posicionamento, mas eu tinha muita clareza do meu desejo.
Então, por isso que não foi difícil. Eu tinha clareza do meu desejo e eu não parei no meio do caminho. Foi difícil. Difícil eu não digo, eu não gosto da palavra difícil, eu gosto da palavra desafiadora. Porque eu acredito que na vida, quando não tem desafio, não tem sentido. Porque a gente já tem um desafio para nascer, né? Então, assim, eu vejo a vida de uma forma... Não é simples, é objetiva. Sim. E aí eu decidi abrir esse consultório. E aí, nesse momento, eu com o filho pequeno. E, ao mesmo tempo, né, solteira, querendo sair naquela fase. E aí, um dia eu lembro que eu pedi um dinheiro para o meu pai. E meu pai falou assim, para que você quer? Eu falei, caramba, eu já trabalho e ainda tenho que dar satisfação. Sim, o dinheiro é dele. E aí foi então que eu decidi procurar um lugar para trabalhar, uma clínica para trabalhar, para que eu não tivesse que ir atrás do paciente, esperar todo o processo. Porque, sim, o financeiro era importante para mim naquele momento. Né? Óbvio que a experiência, a oportunidade, mas o financeiro, para mim, pesou naquele momento. Então, eu achei uma clínica, encontrei uma clínica que estava contratando, que algumas pessoas falam que é pouco, mas para mim foi muito dinheiro na época, era um percentual muito bom, até porque era por produtividade, então eu trabalhava muito, eu produzia muito. E eu chamei o dono da clínica e falei para ele, olha, eu quero ter uma clínica igual a tua, estou à disposição para fazer o que você precisar aqui dentro, e o que eu não souber eu vou aprender, e o que você precisar de mim, eu estarei aqui. Mas eu gostaria que você compartilhasse comigo além da odontologia, que era a gestão do negócio. E ele se abriu, e aí, depois de 8 meses, eu chamei ele para abrir uma clínica de sociedade comigo. E aí, então, foi que eu abri a minha primeira unidade. Depois de 8 meses de formada, eu abri numa cidade que ficava 800 quilômetros da minha cidade. Então, entendam que o desejo era muito grande, né? Sem aeroporto, no interior de Rondônia. Então, era muito desejo mesmo. E cada cidade que eu passava, nessa jornada desses 800 quilômetros, tinha uma cidade. E eu cocriava, eu imaginava e eu sonhava que eu teria uma unidade em cada cidade. Já que eu tinha que passar por ali todo mês. Sim. E assim aconteceu. Então, eu fui trabalhando, fui aproveitando a jornada, atendia 50 pacientes por dia, dormi no laboratório da clínica, me preocupei muito com o caixa da empresa. Então, eu tinha, naquele momento, uma clareza de que dinheiro era oxigênio. Que sem dinheiro seria muito difícil contratar, que sem dinheiro seria muito difícil eu tomar decisões. Né? Então, quando você traz ali... eu fui muito emocional, né, de me mover para ajudar as pessoas a ter um tratamento odontológico, para dar um exemplo para o meu filho, mas eu também tive um racional de saber, eu preciso fazer dinheiro. E fazer dinheiro tem um momento, e a gente ganhar o dinheiro e atender o paciente tem outro momento. Então, para mim, foi tudo muito leve. Né? Até falando aqui agora, foi desafiador, teve muito choro, teve muitos desafios, teve muita frustração, teve muita decepção. Mas eu acho que isso é natural da vida, né? Então, hoje, com mais maturidade, eu consigo ter essa clareza. Não, com certeza. E isso que você falou, realmente, quando você tem responsabilidades, ainda mais nesse caso, você estava grávida, não quis se casar com o pai, então você se viu ali, de certa forma, responsável, né? E também não querendo mais ficar dando satisfação de tudo para o seu pai, quis, né, ter uma certa independência. Então, a gente fala muito sobre isso, que, claro que a gente tem que procurar o que a gente ama, fazer o que a gente gosta, mas acho que em alguns momentos da vida a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Então, naquele momento, você precisava sustentar o seu filho. Então, você precisou fazer o que tinha que ser feito para garantir ali aquele retorno financeiro para sustentar a sua família, sua nova família, ter sua independência. Mas, graças a Deus, coincidiu, né, com aquilo que você tinha, um talento e um dom, e então deu tudo certo. Mas acho que tem muita gente que acaba, às vezes, se perde nesse caminho de ficar só pensando o que quer muito fazer, sem pensar que, às vezes, a gente precisa realmente passar por alguns passos antes disso, né? Ou passos que são necessários. E aí você conseguiu antecipar isso e conciliar, né? E achar alguma coisa que depois você realmente desenvolveu, um talento mesmo que você tem, que é o empreendedorismo, tudo, essa parte. Você não sentiu falta de atender, por exemplo? Eu acho que por eu ser uma pessoa muito impulsiva e fui chamada há muito tempo de louca por essa minha impulsividade, sinceramente, algumas vezes eu fiz as coisas sem pensar. Eu fiz muito sentindo.
Então, o sentimento, ele vinha muito intuitivo. E quando ele vinha intuitivo, eu não racionalizava e nem emocionava. Eu só ia. Até brinco que um dos meus sócios me chamava de cavalo paraguaia, que eu tinha arrancada e que no meio do caminho eu parava. Mas quando eu parava para respirar, Sim. mas não para voltar. Porque eu já, intuitivamente, eu sabia onde é que eu queria chegar. Então, eu trabalho muito com a intuição. Eu falo de gestão sobre maternidade, mas eu tenho uma gestão muito intuitiva. Eu acredito que todo ser humano tem isso. Às vezes eu escuto assim, mas é porque você é empreendedora. Não. Eu sou uma pessoa que eu não me rotulo, nem dentista e nem empreendedora. Eu me rotulo uma mulher sonhadora e uma menina sonhadora, uma jovem senhora. Então, assim, eu, ao mesmo tempo que eu sou muito impulsiva, eu também tenho uma humildade de voltar atrás e falar, opa, não era bem assim, me ajuda. Então, eu acho que esse processo de pedir ajuda, de rever as decisões que eu tomei no ato de impulsividade, o ato de não rotular e de não julgar e não gostar que isso aconteça, me coloca numa posição cada vez mais vulnerável. E essa vulnerabilidade leva a gente para um nível do quê? De empreendedorismo. Então, todo mundo é empreendedor de uma certa maneira, porque a gente faz gestão o tempo todo. A gente tem que fazer gestão do que a gente vai comer, a gente tem que fazer gestão do nosso dinheiro, a gente tem que fazer gestão das amizades. E gestão nada mais é do que um desejo. É viver, né? É viver. Isso é viver. Isso é viver. Eu penso muito isso. Às vezes a gente fica, a gente quer ter tempo livre para quê? Viver é isso, é você estar fazendo gestão da sua casa, do seu tempo, né? Das coisas que você gosta de fazer. E ao mesmo tempo, assim, quando você fala que, né, você se expôs, né, para conseguir algo que você gostaria, né, essa vulnerabilidade, assim, que nos leva a outros lugares, né, você se expôs e aí, com certeza, depois, né, você teve um ganho quanto a isso. Você aprendeu muito, né, e você era muito nova, porque você ainda é nova, né, você ainda tem muito aí para criar então, acho que você começou numa fase que muitas pessoas ainda nem pensam o que vão ser, o que vão fazer, né? Termina a faculdade, pensam, eu vou trabalhar, não vou trabalhar nessa área. A odontologia tem muitas áreas, né? E você foi para uma outra a 800 quilômetros de distância. Então, é essa força, né? E sendo uma mulher que já tinha um filho, essa força que você teve de carregar tudo isso e mesmo assim não desistir e ter, mesmo acreditar nessa tua intuição, né? Que é uma intuição que te fez mover muito mais do que muitas pessoas que ficam paradas, né? Às vezes fazem o plano, assim, eu vejo por mim mesmo, né? Nós estamos aqui hoje. E quantas vezes nós pensamos, né, Andréia? Nós vamos fazer, nós gostamos disso, nós queremos fazer um podcast, nós queremos falar com outras mulheres. E quantas vezes nós barramos isso por outras coisas, né? Quanto é difícil você começar, quanto é difícil você dar o primeiro passo. E mudar, né? Que nós também, né? Na área da saúde, 2 médicas, mas vocês vão parar de atender, vocês vão parar de fazer o que vocês sabem fazer, que às vezes as pessoas falam, né? E você também, né? Eu vou ser dentista, agora você vai empreender, mas vai dar certo, não vai? Conta um pouquinho desse sentimento, assim, dessas dúvidas, se você teve dúvidas, se você não teve, como que foi para aguentar esse tranco mesmo? E se teve muitas pessoas que duvidaram, porque tem muita gente que nessas horas Muita. falam, você é louca, imagina. Não só duvidaram, mas para quem é do interior, tem muito julgamento. Né? Então, você decidir ser mãe e solteira, porque ser mãe e solteira são 2 pessoas diferentes, né? São 2 situações diferentes. Ser mãe não anula o papel de você ser casada ou solteira, mas para a sociedade isso tem um preço, principalmente no interior. E eu tive que ter muita coragem para tomar esse posicionamento, mas era sobre a minha vida. Eu não posso decidir o que é melhor para mim, mesmo que naquele momento fosse impulsivo e maduro, era a minha intuição. Era como eu ia lidar com isso. Eu acredito muito no amor. Eu acredito que o amor é a fonte que move o mundo e não seria possível, por mais que eu amasse o pai do meu filho naquele momento, eu não tinha maturidade para me casar. Como que o meu filho ia conviver com pai e mamãe que eram imaturos, 2 jovens que brigavam por coisas
imaturas, não era falta de amor. Então, era muito melhor cada um no seu espaço, e aí desse espaço a gente dá a fonte de amor que o meu filho precisava e eu receber essa fonte de amor. Então, é saber isolar a profissional dentista, a mãe, a mulher. Quando a gente consegue colocar cada personagem nosso num determinado espaço, a gente consegue ter força. E a gente tem que entender que, gente, o mundo perfeito não existe. Eu não quero ser a pessoa perfeita, então eu escolho qual personagem eu quero atuar. Então, vou atuar como mãe? Então, eu não vou me preocupar muito com a profissional. Não é que eu não vou dar atenção para isso, mas se a gente começa a querer ter a vida perfeita, ser a mãe perfeita, a profissional perfeita, a gente está muito mais preocupado em agradar o que a sociedade, com que os nossos ancestrais, nossos familiares, eles esperam da gente, do que realmente é importante para a gente. E, por algum tempo, eu atendi muito a expectativa das pessoas. Só que, em algumas coisas, não. E eu sabia que essas coisas, principalmente as que estavam relacionadas a dinheiro. Porque eu falo, eu tenho uma relação muito boa com o dinheiro. Eu nunca tive problema emocional com o dinheiro. Então, eu acho que por não ter um problema emocional com o dinheiro, eu nunca fiquei preocupada se eu largasse a odontologia, se eu ia ganhar mais ou menos. Eu estava alinhada com o meu propósito. Eu estava alinhada que era trabalhar, fazer o paciente ter o tratamento odontológico, ajudar outros profissionais a crescerem, o meu filho ter, né, tanto a segurança financeira quanto também o exemplo de ver a mãe ali exercendo uma função na sociedade. Então, eu não foi desafiador, foi, mas eu não consigo ver isso como difícil. Então, o que eu falo para uma pessoa mais jovem? Foi natural, né? Foi natural, porque quando é da natureza, quando é natural, é intuitivo. Eu conversava com o meu tio, que tinha 4ª série, e eu falava, como você conseguiu ficar tão rico tendo só 4ª série? Porque ele teve que amadurecer cedo, ele perdeu o pai cedo, ele cuidou de não sei quantos irmãos. E você escuta a história de vida das pessoas e você entende que a maturidade é o que traz paz para a vida da gente. E a maturidade vem por idade ou intensidade. Então, por isso que muito jovem eu consegui amadurecer. Por colocar intensidade nas coisas que eu precisava fazer e não que eu queria. Porque eu sabia que esse preço, mais cedo ou mais tarde, eu ia ter que pagar. Eu não sou obrigada a plantar, mas depois que eu plantei, eu sou obrigada a colher. E nem sempre a gente vai colher o que a gente quer. Só que se a gente planta exatamente o que a gente quer e a gente tem maturidade para entender que a gente não só colhe coisa boa, como também colhe coisas que não são tão boas assim, mas que servem para o nosso processo de amadurecimento, fica leve. Então, é como a gente olha para a situação. Então, eu surtei, eu chorei, eu briguei, mas eu voltava muito rápido e sempre busquei muita ajuda também. Então, fui atrás de terapia, escutava muito os meus pais, escutava as pessoas que já tinham percorrido um caminho mais difícil. Então, eu acho que essa troca, sabe? Essa troca que a gente está tendo aqui, que a gente leva para as pessoas, é o que traz uma luz para ela entender o que é melhor para ela. É uma rede de apoio, né? É uma rede de Acho apoio. que faz muita diferença. Sim. Exatamente. E como muitas pessoas me ajudaram, eu acho que a vida é isso, é uma troca de energia. Então, quanto mais energia eu recebo, mais eu tenho que transferir. Porque se essa energia só vem até a mim e eu não divido essa energia, o que acontece? Vai cair a fase. Né? Então, eu acredito muito nessa troca de energia. E energia é isso. Eu falo, até esses dias eu estava pensando, no que você é boa? Aí a sabotadora fala, meu Deus, você não é empresária, porque você hoje já está mais no estratégico, você não é dentista, você agora está no mundo digital. O que você é? A gente fica se questionando o tempo todo. E eu falei, o que eu sou boa? E eu sou boa nisso, em conectar pessoas. Por isso que eu faço tanta mentoria. Por isso que o meu maior prazer é falar assim, nossa, a Keren é boa nisso, a Andréia é boa nisso, eu posso contribuir com isso, ou as duas podem contribuir uma com a outra. E eu acho que é isso, é fazer essa troca de crescimento. É crescer e ter uma paixão por ver as pessoas crescerem também. E também acho que nós não precisamos nos limitar a uma coisa só, né? Acho que dá pra ser plural, né? A mulher bombril, assim, né? Que todo mundo fala, consegue fazer mil e uma coisas. Então, a mulher consegue fazer muito disso, né? Acho que o importante é saber se você consegue fazer bem e o que você consegue fazer melhor.
né? E é isso que você falou, você tem essa parte de conexão, de conectar pessoas, de saber mais ou menos, até pela intuição mesmo, que você é mais intuitiva, né? Então, olha para uma pessoa, sabe muito do que ela consegue. Eu, na psiquiatria, tenho muito disso, né? Às vezes o paciente entra no consultório, eu falo, nossa, já sei o diagnóstico, né? Pelo olhar, pelo jeito de andar. Então, é nós sabermos o que nós fazemos de melhor. Muitas coisas nós vamos fazer, né? Somos muito versáteis mesmo. Mas o que nós vamos fazer de melhor, né? E aí dar também o que nós temos a mais, porque cada pessoa consegue entregar alguma coisa, né, para esse mundo aí que tem tantas coisas para fazer, né? Principalmente agora, que eu acho que nós conseguimos conectar de tantas formas, né, as pessoas, conseguimos ter tanto acesso à comunicação. E aí, quando tem tudo isso, o que nós vamos fazer para nós mesmos, né? E para os outros. E você nos traz que você conseguiu, assim, né? Isso é muito interessante. Tô na busca constante, né? Eu acho que essa busca é o que torna a jornada mais leve e ter compaixão, ter lealdade para com o outro é tão importante quanto ter lealdade para consigo mesmo. Porque se eu for leal com o outro e não for leal comigo, eu não estou sendo leal. Então, é buscar essa lealdade e entender que... Vamos pensar assim, ó. RG. Quando a gente nasce, a gente faz certidão de nascimento que não tem nem foto. Depois, a gente coloca a foto de criança. Depois, com 18 anos, a gente tem que fazer outro RG, trocar foto de novo. Com 20 e poucos anos, a gente troca a foto de novo. Com 60 anos, tem que ser outra foto. Então, se a gente tem que atualizar a foto do RG, por que eu não posso atualizar a minha identidade? Com as experiências que eu vou vivendo. Exato. E nossos talentos, dons também, né? Exato. Não precisa... eu nasci para isso, meu propósito é esse. Por isso que eu acho que tem que ter cuidado com isso. Esse é meu propósito. Acho que isso pode mudar, né? A gente pode ir desenvolvendo outras habilidades, porque você já desenvolveu alguma, então você vai desenvolver algo diferente em cima daquilo. E seus interesses também podem mudar e você pode desenvolver outras coisas também. Eu acho que no Brasil nós temos que decidir muito cedo, né? O que nós vamos fazer. Você está com 16, 17 anos no terceiro colegial, mas o que você vai ser? Eu lembro que eu ficava assim, mas eu vou ser isso, vou ser aquilo. Aí depois você termina a faculdade, aí outra pergunta, né? O que você vai ser de novo? Né? Não é suficiente a faculdade que você fez. Então é difícil se encontrar mesmo, né? E quando nós temos essa oportunidade de sermos versáteis, mas gostarmos do que nós fazemos, né? Transferir para o outro o melhor de nós, eu acho que esse é o ponto de chegada. Sim. Essas decisões eu também acho bem delicado e acho que a gente faz muito cedo também. Por isso que tem muita gente mudando, né, de ramo no meio do caminho, que não tem problema nenhum, mas por conta disso. Você teve, Elô, alguma dificuldade na escolha lá atrás da faculdade mesmo? Não, porque a faculdade em si nunca foi o meu principal decisor. Eu tenho que ser médico, eu tenho que ser dentista. Eu sabia que eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro. Então, se eu sabia que eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro, eu escolhi a profissão que seria mais próxima daquilo que naquele momento parecia que me agradava naquele momento. Tive apoio dos meus pais. Então, foi muito fácil. Com 17 anos, eu decidi, escolhi a faculdade que era mais acessível em questão de valor do Brasil, que era menos tempo, que na época eram 4 anos, enquanto a maioria era 5. Então, eu tinha muita pressa. Eu era uma pessoa jovem com pressa. Só que eu era uma pessoa jovem com pressa, mas eu tinha muita clareza que eu não ia fazer um cursinho para passar numa federal, porque isso nunca foi um desejo meu. E eu tinha o apoio do meu pai para fazer uma faculdade, então eu peguei e fiz o mais objetivo possível. Então, eu nunca fui muito de romantizar. Eu sabia que adultos trabalham e que adultos trabalham para ganhar dinheiro e fazer a diferença na sociedade. Porque o dinheiro é um resultado. A diferença que você faz é que leva esse dinheiro. Então, isso era muito claro para mim, até porque eu acho que eu cresci com muita responsabilidade, né? Eu ajudei a cuidar dos meus irmãos, minha mãe tinha 3 empregos, meu pai também trabalhava até mais tarde, meus pais, eles foram fazer faculdade depois de muito mais, né, idade, mais velhos. Então, acho que pelo estilo de vida mesmo, tanto do meu pai e da minha mãe, que saíram muito cedo de casa, tiveram uma independência emocional muito cedo, eu acho que isso contribuiu para a minha jornada. Perfeito.
Então, hoje, o que eu tento trazer para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros, é isso. Hoje, a Ridente, ela entrou numa jornada de maturidade. Então, assim, eu já cuidei, né, das pessoas, eu aprendi a me cuidar, porque eu cuidava das pessoas sem preocupar com o meu autocuidado, com o meu autoconhecimento. Então, eu fazia muito intuitivamente, só que uma hora a conta tem que fechar. Lembra que eu falei da troca de energia? Então, se eu estou contribuindo mais com energia, eu sempre fui muito doadora. Doar, para mim, é muito fácil. Receber sempre foi muito difícil. Só que quando eu entendi que receber era parte da fonte inesgotável, aí eu entendi que eu precisava parar de doar sem selecionar as pessoas que estavam recebendo a minha doação. Então, aprendi muito sobre limite nessa jornada profissional. Então, colocar limites, estabelecer limites, mas sem deixar o ego participar disso. Porque quando a gente é novo, a gente é mais egóico. Né? Aí, quanto mais a gente quebra a cara na intensidade sendo egóico, mais a gente entende que o ego é bom, né? Porque o ego ele também protege a gente no momento. Fala assim, não, pera lá, aqui não, aqui é meu limite. Mas o ego em excesso é como frio e calor. Frio demais é ruim, calor demais é ruim. Mas tanto o frio quanto o calor são temperaturas. Né? Então, não dá para renegar, né? Exatamente. O ego e a humildade, humilde demais também não é bom e egóico demais também não é bom. Então, é a gente conseguir entender a dose do nosso comportamento, e isso através do autoconhecimento, né? A minha mãe sempre falava, né? Tinha uma frase que ela sempre falava lá em casa, assim, para mim e para os meus irmãos. Tudo que é demais enjoa e faz mal, né? Então, não dá nem para ser muito egóico, né? E também não deixar as pessoas montarem cavalo, assim, né? E fazerem o que elas querem de você. Então, quando você sabe o que você quer, né? Você dá um limite e você segue seu caminho, né? Mas você contando, assim, um pouco, né? Um pouco da tua história, tudo, eu fico pensando, nossa, agora, né? A Elo já tem uma marca dela, né? A Ridente já tá grande, ela tá em São Paulo. Conta um pouquinho para nós dessa trajetória, assim, né? Da cidade que você começou a 800 quilômetros da tua, depois para chegar até São Paulo. Eu acho que foi uma longa caminhada, assim, né? Quantos anos foram isso? Como que foi isso? Eu acho que a intensidade, ela também te deixa mais intencional. Eu acho que o que falta, às vezes, na falta de maturidade, é a gente ser mais intencional nas coisas que a gente quer. Então, naquela época, sem saber, eu já estava escalando o meu negócio. Quando eu montei mais de uma clínica, sem estudar, sem nada, tipo como se fosse aquele meu tio da 4ª série, eu já estava escalando o meu negócio. Só que eu vim buscar conhecimento. Meu pai, que foi um mentor para mim, ele sempre falou, conhecimento é o que te dá força e energia para você conseguir atingir uma meta. Você pode até começar só na energia, porque a energia, ela move sim, sem conhecimento. Mas o conhecimento, depois de um determinado percurso, ele é fundamental. Então, quando eu juntei de vir a São Paulo, de buscar, eu sempre investi em cursos que me levavam à inteligência emocional, que me levavam à inteligência financeira. São 4 inteligências que eu sempre foquei muito. E eu sempre olhava, agora eu estou mais deficiente nessa. Eu buscava ela. Então, estou sem inteligência emocional. Porque, gente, vou contar aqui para vocês. Eu já quis jogar dentista da escada. Então, eu falava, gente, eu estou sem inteligência emocional. Porque se eu sou a dona do negócio, se eu posso escolher quem sai e quem fica, por que eu estou tendo esse comportamento? Opa, ativa inteligência emocional. Então, a gente tem inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência espiritual e a gente tem a inteligência técnica. Então, quando a gente forma em qual inteligência? Na técnica. E a gente começa a buscar especializações, tudo na técnica. E não entende, pela imaturidade ou até mesmo pela própria formação dos nossos mentores de faculdade, a gente esquece que a gente precisa ter inteligência emocional para lidar com o consumidor, com o público, com o paciente. A gente esquece que precisa de inteligência financeira para saber fazer o oxigênio, a reserva, entender fazer a administração básica do dinheiro. E a inteligência espiritual. Porque lá, quando eu me conheço, eu sou sábia. Quando eu conheço o outro, eu sou inteligente.
Então, tem muita gente com inteligência, consegue articular tudo com o outro, mas não se conhece. E aí, no momento de dificuldade, vem e coloca tudo a perder. Então, essa busca pela inteligência e pela sabedoria é o que traz o equilíbrio. Então, eu busquei muito por isso, eu me conectei muito a isso, e aí o negócio, a Ridente, ela foi só fluindo dessa minha busca. Então, hoje, a Ridente é um dos meus negócios. A Heloísa Ciarini é outro negócio. Então, a Heloísa Ciarini, que está aqui com vocês, é uma marca que transborda na Ridente, e a Ridente é uma marca que transborda na Heloísa. E essa troca é que faz o fluir. Né? Então, a Ridente é uma marca, ela é uma marca que ela tem a sua força, ela já está em 5 estados. Hoje, a gente está na construção, né, desse crescimento, da escalabilidade, da expansão, agora criando ecossistemas também. Só que a Heloísa, ela também se enxerga como uma empresa. Então, meu CPF, eu trato como uma empresa. Então, essa troca aí, ela transborda. Em alguns momentos eu vou para o bastidor, em alguns momentos eu venho para o palco. E ter essa boa relação e ter o entendimento do CPF com o CNPJ, tanto na parte que a gente fala técnica quanto financeira, é o que traz o equilíbrio e o sucesso. Então, você não fica nem dependente da marca, nem a marca dependente de você. Então, eu falo que é o jogo do ganha-ganha, né? Então, eu sempre olhei muito com esse olhar para a Ridente. O Elo, e assim, você já estava com muito sucesso em vários estados, né, na Ridente, que eram em clínicas suas, né, que você administrava. Mas o que te fez, assim, você já tinha retorno financeiro, você já tinha uma vida confortável, com um retorno financeiro bem confortável. O que você quis a mais para vir mesmo expandir? Porque agora a Ridente virou uma franquia, né, aqui em São Paulo. Então, o que você queria, o que você busca a mais? Pra você ter vindo. Por que ficou pequeno para você o Mato Grosso? Vamos ser pessoas bem intencionadas. Mas sem intenção, ninguém sobrevive. Gente tem que ser intencionada. Mas pensar que o inferno tá cheio de pessoas bem intencionadas, né? Sim. Só que assim... Tem que saber, assim, o que você realmente quer, né? E com o limite do outro também. Mas eu acho assim, ó, que pessoas mal intencionadas, elas andam numa frequência de energia que, se a sua frequência for de uma pessoa bem intencionada, repele essa pessoa muito rápido. É incrível quando você trabalha na sua intuição e você sabe a frequência que você está, intuitivamente não dura. Sabe aquele funcionário? Já chegou a acontecer isso comigo, de eu contratar um funcionário, ele ficar 15 dias e a minha intuição falar assim, eu vou mandar ele embora daqui 1 semana. E dá 4 dias a pessoa pedir a conta. O ambiente, as pessoas elas não entram na frequência. Por isso que eu falo, cultura organizacional é uma das coisas mais importantes que tem dentro da empresa. E só existe cultura organizacional se existe uma pessoa que se posiciona nessa cultura. Isso é maternidade. Se eu não me posiciono com meu filho, ele não sabe quem é a mãe. Pode ser a avó, pode ser a tia. Ele pode não conviver comigo todos os dias e o tempo todo, mas ele tem que saber que eu sou a mãe dele. Então, isso vai muito da postura, dos valores. Isso entram várias questões que trazem para a cultura, e a cultura também vai mudando o tempo todo. Conforme muda a minha identidade, muda os meus valores, conforme a minha evolução, as pessoas têm que acompanhar. Só que uma coisa eu digo, o que eu negocio, o que eu não negocio. Tem alguns valores que eu tinha há 14 anos atrás que eu continuo sem negociar. E hoje a diferença de 14 anos atrás para a atualidade é que antes eu demorava um pouco mais para tomar decisão. E hoje eu tomo a decisão muito mais rápido. Mas aquele valor continua o mesmo. Então, para eu conseguir sair de dentista e me tornar empresária do ramo odontológico, que eu tive muita dificuldade de entrar nesse posicionamento, porque eu nunca quis uma posição. Eu não queria nem a posição de dentista e nem a posição de empresária. Eu tinha um outro desejo, que era de ter mais liberdade financeira e de tempo. Então, para que eu conseguisse isso, eu tinha que pagar o preço. E se eu me apegasse no título de doutora, eu não ia conseguir. E cada vez mais eu ia continuar ganhando dinheiro e esse dinheiro ia me trazer uma liberdade, uma falsa liberdade. E o empreendedorismo, ele
me traz a liberdade. Isso não quer dizer que eu trabalhe menos, que eu tenha menos responsabilidade, mas me dá mais flexibilidade. Ah, foi do dia para a noite? Não, nunca é. E como que eu fiz? Eu foquei... no empreendedorismo, a gente tem alguns pilares. A gente tem o pilar que é o pilar econômico, que é a parte financeira. A gente tem o pilar comercial e marketing. E a gente tem o pilar operacional. Como eu me formei dentista, eu dominava a parte básica da odontologia que me deu segurança para começar. Então, eu era nova, eu tinha energia e vontade de fazer, eu não tinha preguiça. Então, se eu precisasse atender 50 pacientes por dia, eu ia atender. Eu tinha parte do conhecimento técnico, o desejo de fazer e a energia. Então, quanto mais eu fazia, mais segura eu ficava. E mais dinheiro entrava, gente. Eu fico pi da vida quando eu escuto um profissional falar assim, que eu tenho que valorizar a minha hora clínica. Eu concordo. Só que, gente, vamos lá. O que eu pensava na época? É melhor eu parada, sem receber o que o paciente não pode me pagar, ou recebendo o que ele pode me pagar para me ajudar nos custos fixos. Então, se eu atendesse 10 pacientes, podendo me pagar R$50, eu tinha 500. Se eu não atendesse no meu tempo que eu estava parada, esses pacientes, eu não tinha nada. Entendeu? Então, depois que eu ia lotando a minha agenda, aí, então, eu me preocupava com a precificação. Porque daí eu já conseguia cobrir meu custo, diminuir o meu prejuízo, chegar no meu break-even mais rápido, e aí eu comecei a acumular dinheiro. Eu comecei a receber meu paciente por indicação. Então, qual é o pilar que eu foquei primeiro? Financeiro. Mas isso é aquilo que a gente conversou já, né, Lu? São dois tipos de pessoas. Essa que pensa mais a longo prazo, fala, não, eu quero isso, não é nem questão de ego, é um planejamento, é o jeito da pessoa, acho que é um jeito mesmo diferente. Isso. Então, eu quero ser essa pessoa, ou às vezes mais ligada a um título, alguma coisa assim, fala, eu quero trabalhar dessa forma, e minha hora é tal, eu posso demorar 3 anos para conseguir os meus pacientes, os meus clientes, mas eu vou esperar aqui sentada. Tudo bem, ela vai chegar lá, é o jeito dessa pessoa. E tem outra pessoa que, eu lembro que você falava, né, você é dentista, mas eu lembro que você falava assim, nossa, se eu fosse médico, eu ia sair dando plantão, fazer o que fosse. E é esse tipo de gente, que tem médico que forma, sai dando plantão e ganha o que for. E não está estudando muito, mas ele está ali ganhando dinheiro para depois conseguir fazer o que ele quer com calma. Então pensa um pouco mais dinâmico, né? Eu acho que talvez seja sempre focar no que você realmente quer, né? Qual que é o final da tua estrada. Tem várias estradas, né? Quando você abre o Waze, ele te dá vários caminhos. Então, nós temos vários caminhos para percorrer para chegar no mesmo lugar. Qual que é o caminho, né? Cada um tem um tipo de caminho para levar ao lugar que almeja, né? Por exemplo, a Elo achava que era mais fácil ficar trabalhando, juntando dinheiro, né? Correndo, acelerando. A Andrea falou, tem outras pessoas que não, que preferem, né? Eu vou ter um ticket um pouco mais alto, vou trabalhar, né? Vai ser mais devagar, e aí eu vou chegar lá do mesmo jeito. Então, acho que é saber isso, né? Saber, assim, eu quero chegar aonde, qual é o lugar e quando. Isso é super importante. Então, mas aí que entra uma confusão que a gente faz de entender que, independente se eu for um dia, a minha pretensão seja ter um high ticket, cobrar muito caro, existe uma moeda que vem antes do dinheiro, que é a experiência. A pessoa ela só consegue cobrar caro e o paciente consegue valorizar esse caro, que não é caro, quando ele tem experiência. E experiência não vem só com o estudo, vem também com a mão na massa, com a parte clínica. Porque eu posso ter todos os títulos do mundo. Eu sou extremamente uma pessoa que eu acho maravilhoso o título, eu acho fundamental e principalmente para algumas áreas. Não é sobre ter título ou não ter título, sobre cobrar barato ou sobre cobrar caro. É olhando estrategicamente o que eu preciso. Então, eu sou herdeira? Não, não sou. Então, eu não tenho quem vai me financiar. Preciso de grana.
Eu tenho tempo livre e eu sou jovem, eu tenho energia. Então, eu vou trabalhar. Sim. Então, eu posso ter 5 consultórios que atendem o público que eu espero. E, independente de ser mais barato ou de ser mais caro, é a quantidade de execução que eu vou ter naquele período. Então, quando eu trago isso, nunca pensei, porque eu estou cobrando caro, porque eu estou cobrando barato. Eu estava cobrando, porque quem dita a regra, gente, pelo menos na dava pra cobrar. percepção. Não. E assim, gente, vamos lá, a gente tem que ter humildade. Quem dita o preço, o valor que eu vou cobrar, o preço, não sou eu. Não é o meu colega. É o mercado. Pro consumidor, É o né? consumidor. E quando a gente olha para o consumidor e a gente entende que existe uma demanda e que ele escolhe onde é que ele vai pagar, porque vamos lá, vocês são médica, eu sou dentista. Eu não conheço um paciente que acorda e fala assim: hoje eu acordei com uma vontade de passear numa clínica médica odontológica. Ai, queria passar na psiquiatra. Tem bastante. Tão legal Esses no tem dentista. Ninguém, gente. Então, assim, quando a gente tem essa percepção, a gente tem que entender que o meu concorrente não é o dentista que está cobrando mais barato ou mais caro, não é o médico que cobra mais barato ou mais caro. Sabe quem é meu concorrente? O Gustavo Lima, que está fazendo o show dele, levando toda a grana do meu paciente no combo. E ele não vai querer gastar com a Entendeu? saúde dele. Entende? A prioridade dele é combo. outra. E eu senti muito isso na pandemia. E para você ter uma ideia, o valor que eu cobrava 14 anos atrás não é o valor que eu cobro hoje. Hoje eu tenho uma esteira de produto, de serviços, em que a precificação vai desde um high ticket até uma margem mais acessível. E isso vem com o quê? Com a autoridade. E para construir essa autoridade é um empilhamento que a gente tem que fazer. Demanda tempo, né? Que aí Demanda que vem a tempo. experiência. Então, vamos lá. Tá, eu cobrei um pouco mais barato quando eu comecei, mas mais pessoas tiveram acesso ao meu atendimento. Então, eu empilhei o quê? Mais experiência. Mais experiência e mais pessoas me conhecendo. Então, eu tinha mais acessibilidade a essas pessoas me conhecendo. Então, estrategicamente, eu sabia que essas pessoas que se conectassem à minha pessoa, eu atendesse a necessidade delas e elas ficassem satisfeitas, qual que seria o retorno disso? Eu podia cobrar o triplo. Elas escolheriam ficar. Porque tem o quê? Conexão, Qualidade também. segurança. Qualidade, gente. Isso aí é uma outra coisa que eu falo. Qualidade não deveria ser um diferencial. Deveria ser obrigação. É o mínimo, né? É o mínimo. Então, me deixa, assim, às vezes até um pouco indignada, às vezes, quando qualidade tem que entrar Nossa, é com qualidade. num diferencial competitivo. Sim. Qualidade não deveria ser um diferencial competitivo. Não, também acho. que Né? Então, assim, hoje, e por eu não olhar o que o meu concorrente estava fazendo, e eu sempre entender a minha necessidade interna e os meus limites, eu consegui fazer o quê? Ajudar outras pessoas, pegar na mão de outros dentistas e falar assim: olha, se você seguir essa direção, você pode percorrer uma jornada parecida com a minha. Ou qual é a sua jornada? Como eu posso te ajudar? Como eu posso te servir para que você se sinta realizado aqui dentro? E aí eu consegui ter tempo na minha agenda, porque realmente ela era muito lotada. Só que graças a esse sentimento de entender que eu precisava lotar a minha agenda, eu pude olhar para o meu negócio como uma empresa. E olhar para o meu negócio como empresa, eu sei que a minha hora ficava um pouco mais cara. Então, para aquele paciente ser atendido comigo, custava XX. Mas para ele ser atendido por aquela pessoa que entrou depois e que ainda não tinha a autoridade que eu tinha, era X. A qualidade, o padrão da empresa era o mesmo. Só que a minha jornada, o meu tempo de serviço era maior. Então, dentro do meu próprio negócio, eu não criei concorrência, mas eu coloquei valor agregado. sim. Então, Justíssimo, né? exato. Então, assim, se a gente fica muito preocupado com preço, e também não consegue entender que agregar valor para uma marca, para um CNPJ, e fazer com que as outras pessoas, os CPFs que estão ali, eles cresçam junto com esse CNPJ, fica limitado em você. E é isso que a maioria dos profissionais liberais, eles têm dificuldade de desapegar, porque, assim, acostuma a ganhar bem, aí começa a ficar cansada. E o problema já não é mais ganhar bem, é não ter tempo. Sim. E aí, quando não tem tempo, fica difícil desapegar do dinheiro, porque a gente já fez uma programação para aquele financeiro. Mas aí eu vejo que às vezes falta planejamento nesse caso. Exatamente. Porque, olha, o que eu tinha te perguntado antes, e é justamente isso. Existem dois tipos de pessoas, mas você
né, esse tipo de pessoa, que acho que também sou desse jeito. Você trabalha muito, lotou, fez tudo, se tivesse mais tempo, você dava plantão, fazia o que fosse, mas hoje você pode acordar a hora que você quer, você não tem um horário, você não bate ponto, você tem a sua liberdade. Então foi um planejamento que você fez. Então você se matou por um tempo que você tinha disposição, mas hoje você tem essa liberdade. Então você planejou isso, não foi à toa. Nossa, agora não preciso. Então eu acho que essas pessoas que existem muito, a gente vê muito na medicina, que se mata de trabalhar, mas não faz um planejamento nenhum, só se mata de trabalhar sem rumo. E aí uma hora não aguenta mais, mas não pode parar, porque tem uma família para sustentar. Então é falta de planejamento. Então você Exatamente. fez na hora que estava planejado fazer aquilo, porque em algum momento você ia reduzir essa intensidade, né? Esse ritmo. Então, mas sabe que eu não reduzi minha intensidade? Eu aumentei a minha intensidade, porque os problemas Não é aumentaram. intensidade, mas é uma liberdade, né? Você não tem Eu aquele, acho que você aquele horário. coloca a energia em outras coisas hoje, né? Você consegue evoluir mais porque você pega o teu tempo, né, que você teria para estar ali com a mão na massa, mesmo sendo dentista, para fazer outras coisas, para dar também oportunidade a outras pessoas, né? Isso é muito bonito de ver, né? Porque quando você cresce, você traz muita gente com você, né? E quanto que o crescimento de um empreendedor traz ganhos, né, para a comunidade, né, para as pessoas em volta. Não, isso é muito legal. E a Elô é uma pessoa que sempre, desde que eu conheci, ela é essa pessoa que. E acho que porque você contou aqui hoje que você sempre teve muita ajuda, então você virou essa pessoa que quer muito ajudar. Você virou uma pessoa grata. Eu penso em você, eu penso em uma pessoa grata por tanta gente que te ajudou nesse começo. E você agora quer passar isso para frente e ajudar também as pessoas. É muito legal de ver esse ciclo se fechando. Eu tenho muito isso mesmo, sabe? Eu acho que pessoas gratas e pessoas com bom senso é tudo na vida. Né? Então eu busco muito isso. Embora eu já tenha, né? A gente é ingrato sem querer ser ingrato. A gente erra sem querer errar. A gente pela imaturidade, mas a maturidade traz isso, a gente entender o verdadeiro sentido da gratidão. Então, eu penso assim, não faz sentido fazer as coisas só pelo dinheiro. O dinheiro, para mim, ele é fundamental. E quando eu ganho bem e eu não consigo fazer com que outras pessoas ganhem bem também, eu estou contribuindo só com uma parte do processo, que é o paciente. E se a gente começa a ter um outro olhar e entender que eu tenho 4 anos de formada. E, gente, ser empreendedor não é só ter uma empresa, tá? Eu posso ter um comportamento empreendedor na empresa de alguém. Isso é intraempreendedorismo. E que se todo mundo tivesse essa maturidade, eu fui intraempreendedora. Eu trabalhei 8 meses numa empresa e tive comportamento como se eu fosse dona dessa empresa. E ali eu treinei para errar e ganhar toda a experiência que eu precisava para começar. Para depois, dentro do meu negócio, eu conseguir me sentir um pouco mais segura. Agora, se eu tivesse trabalhado nessa clínica com uma mentalidade que não fosse de empreendedora, eu ia ser só mais uma dentista e que eu ia acabar mais cedo ou mais tarde frustrada por ver o outro crescer, que seria o dono da empresa, ou outro colega que trabalhou comigo e montou o consultório. Gente, eu ajudei vários dentistas que trabalharam na nossa marca a montar o consultório próprio deles. E eu nunca nem achei que eles eram meus concorrentes. Eu gosto, de verdade, de ver o outro crescer. Então, assim, dá para crescer do meu lado, eu vou ficar muito feliz. Agora, se não der, se acabar o fit cultural, se tiver outra visão, outros valores, eu vou ficar muito feliz de ver você crescer e voar. Porque eu não acredito que nenhuma pessoa pode me impedir de crescer, a não ser eu mesma. Porque se eu não fizer nada, eu não cresço. Mas se eu continuar fazendo todo dia um pouquinho, todo dia eu vou crescer um pouquinho. Então, a velocidade do meu crescimento não depende da velocidade do crescimento de outra pessoa. A não ser que eu una força com essas pessoas e a gente esteja alinhados. Eu amo sociedade e parceria para conseguir ganhar velocidade. Então, se eu tenho uma pessoa que aumenta a minha autoridade, é um bom parceiro. Se é uma pessoa que, às vezes, economicamente está melhor do que eu, é um bom parceiro. Então, que fase da vida eu estou para selecionar esse parceiro? Porque sozinho eu vou chegar. Mas eu não vou chegar na mesma velocidade que eu chegaria com uma pessoa que está alinhada comigo. Então, sempre olhei para o dentista como um possível parceiro. Então, por isso que eu consegui sair da parte operacional. Aí eu fui para o tático, onde eu fiquei metade... E outra coisa interessante, você me perguntou como que eu fiz para fazer isso. No começo, eu atendia todas as especialidades. Aí depois, eu fiz uma pós-graduação,
onde eu fiquei atendendo os pacientes só dessa especialização e comecei a delegar as outras que eu não queria mais naquele momento para poder fazer a gestão do negócio. Então, como é que eu fiz para arrumar tempo? Eu me especializei. E tendo uma especialidade, eu cobro mais caro. E aí eu me desapeguei daquele valor que era o valor que trazia mais recorrência para o negócio. E aí eu comecei a ficar mais no financeiro. Aí eu ficava final de semana, na época, a gente não tinha nem sistema, era tudo na planilha de Excel. Então eu passava o meu final de semana inteiro ligando para paciente para encher minha agenda, já que eu tinha que andar 800 quilômetros. Então, tudo isso de colocar a mão na massa, de não terceirizar no começo, foi fundamental. Então, às vezes, a gente quer começar, vou começar a fazer um podcast, mas quero contratar uma pessoa para fazer isso. E a gente quer terceirizar tudo, mas o conteúdo, quem vai ter que fazer é a gente. Quem vai ter que pagar o preço é a gente. Isso são em todas as áreas da vida. Sim. Eu adoro aquela frase, quando a maré sobe, leva todos os barcos. E acho que se todas as pessoas pensassem assim como você, né, entendessem isso, nossa, seria tudo muito mais fácil. Né? A gente não precisa crescer e os outros precisam se dar mal para você crescer de jeito nenhum. Pelo contrário, se você cresce, se algo está indo bem e leva todas as pessoas a crescerem, a gente cresce juntos, né? São parcerias inteligentes, Sim. né? Acho que intencionalmente, estrategicamente, a gente tem que estar sempre procurando uma pessoa para a gente ajudar e uma pessoa que possa ajudar a gente. Porque se a gente... E quem é uma pessoa bem-sucedida, ela vai te ajudar, desde que ela sinta que você é uma pessoa bem-intencionada. Então, uma pessoa bem-sucedida, que gosta de ajudar e contribuir para o crescimento de outra pessoa, ela não vai olhar o que você tem e nem o que você sabe. Ela vai olhar a sua intenção, a forma que você se relaciona. E ela fala assim, Laís, nossa, como que você conseguiu ser sócia do Lázaro do Carmo? Como que você chegou a ter contato com pessoas, né, que já estão muito grandes, já estão bem-sucedidas? Gente, com a minha história, com o preço que eu paguei. As pessoas, elas precisam saber que você vai fazer com elas ou sem elas. Sim. Agora, se elas percebem que você vai fazer só com elas e sem elas você não vai fazer, elas entendem que você está a fim de escorar. Sim, E ninguém quer peso, exato. ninguém quer uma corrente. As pessoas, elas querem se puxar. Agora, quem só quer ser puxado, ele pode até achar, mas não dura. Exatamente. Não dura. E agora você fez sociedade, então, com Lázaro de Carmo, da Ridente, para ser uma franqueadora, então, né? E vão ter franquias dentro de São Paulo, né? E em outros estados também. Então, esse passo que realmente foi uma grande mudança, né? Você tinha as suas clínicas ao redor do Brasil, e aí você veio para São Paulo e fez a franqueadora. O que para você mudou? Assim, na sua rotina, nos seus sonhos, o que você quer de diferente agora com essa expansão? Porque agora vai expandir um pouco, vai fugir um pouquinho do seu domínio, né? Vamos dizer. Isso. A ideia da franqueadora, ela veio mais como uma forma de continuar crescendo, porque se tem uma coisa que eu acredito é que quem não cresce morre. A gente não continua crescendo e às vezes é muito engraçado. Quando eu tinha uma clínica, eu não achava uma viagem eu pensar em 10. E para muitas pessoas naquela época eu falava assim, não, coloca a sua primeira. Você é louca. Como assim 10? Porque o 10 era um número distante na cabeça delas. Só que se eu colocasse esse número distante, eu ia parar na segunda, na terceira. E eu sempre pensei em ter 100, em ter 200, em ter 500. E eu sabia que para eu ter isso, eu precisava começar da primeira. E eu tive paciência com a jornada. Inclusive, a Heloísa é uma pessoa que ela sente muito o momento dela. E uma fase marcante na minha vida, compartilhar aqui com vocês, foi que quando eu cheguei nas minhas 10, eu cheguei no meu objetivo financeiro, eu cheguei no meu objetivo de realização de entender as minhas capacidades produtivas. E o meu filho, ele ia fazer 6 anos. Eu sempre viajei muito a trabalho. E o meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, não tem como você não viajar mais e trabalhar só aqui na clínica de Tangará, que eu queria ficar mais perto de você? Na hora que ele falou isso para mim, foi assim, uma facada no peito. Falei, o quê? Meu trabalho nunca foi minha prioridade. Minha prioridade sempre foi a minha família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu filho. E se o meu filho, que é o meu bem mais precioso, está me pedindo isso, eu olhei para ele e falei, não tem como. Mas, graças a Deus, eu tinha conseguido fazer uma gestão descentralizada, onde
a Ridente não precisava necessariamente da Heloísa. Eu consegui formar um time e uma equipe engajada no negócio que, quando eu saí, não fez tanta diferença assim. E me permitiu que eu fizesse um intercâmbio de 1 ano com o meu filho no Canadá, onde eu pude focar 100% na minha maternidade. E numa fase onde criou uma memória, onde a parte da educação dele evoluiu muito. E doeu muito ficar longe do meu filho por alguns dias, viajando, trabalhando, focando. Mas a recompensa de poder proporcionar isso para ele e para mim, com o meu sonho de menina de fazer um intercâmbio, já que eu fui mãe muito nova, foi extremamente gratificante. E tudo muito cedo, porque eu não tinha 30 anos quando eu pude viver essa experiência. E aí fala assim, você poderia hoje estar com 50 clínicas. Sim. Talvez se eu continuasse na mesma velocidade, com aquele foco naquele momento, não tenho dúvida que eu estaria. Só que a minha prioridade não foi ganhar velocidade no crescimento da empresa, e ela já me proporcionava tudo o que eu precisava para eu conseguir focar na determinada área na minha vida. Então, essa experiência com meu filho, esse momento com meu filho, foi assim, sabe aquele momento que você fala, valeu a pena? E hoje o meu filho ele tem muitas experiências que amadureceram ele, que amadurecem ele todo dia, que dá liberdade. Então, hoje... e depois agora, né, eu passei até por um problema de saúde também, que veio, né, de toda essa questão profissional que a gente vem carregando. Então, assim, buscar a parte espiritual, buscar esse entendimento, essa maturidade, deixa a gente mais forte. Então, quando veio o problema de saúde, eu falei, nossa, ainda bem que eu fiz tudo isso lá atrás. Por quê? Porque hoje eu tenho condição, né, de fazer um tratamento e esse tratamento me deixar segura, que as empresas não precisam mais tanto de mim assim, e meu filho também não precisa mais tanto de mim assim. E a gente entender que essa circunstância que me trouxe da doença, me trouxe o quê? A gente vai morrer. E a gente sempre vive a vida pensando que vai viver para sempre. Sim. E a gente não vai empilhando e construindo e falando assim, e se a vida acabar hoje, como é que vai? Isso me fortaleceu muito a gratidão. Sim. Só para explicar, a Elo, vou expor aqui, porque Sim. a Elo, ela optou mesmo por expor, né, até para ajudar as pessoas sim. nas redes sociais, tudo. Então, ela teve um diagnóstico do câncer de tireoide. A gente fez um exame, ela sabia que tinha um nódulo, né, mas uma história assim, há uns anos, a gente não sabia direito, nunca mais tinha feito exame. Ela foi numa consulta comigo, eu fiz um ultrassom e a gente achou ali o nódulo de tireoide. Deu tudo certo no tratamento, graças a Deus, né, foi tudo tranquilo. Mas acho que quando você tem um diagnóstico de um câncer, pode falar que é o câncer mais tranquilo que existe, que vai dar tudo certo, mas com certeza passa tudo pela sua cabeça, né? Passa a sua vida, passa o que você, seu filho vai ficar, né? Como que ele vai ficar se você não der tudo certo. Então, com certeza passa pela cabeça, por mais que seja todo mundo falando, as estatísticas, que seja tudo bem. Então, graças a Deus deu tudo certo, né? No tratamento. Mas com certeza isso trouxe não só reflexões, né, mas essas mudanças de estratégia, né, pensar como é que vai ficar Pedro Ridente, o que mudou na sua vida, o que te fez refletir nesse ano? Eu falo que Deus, a gente tem uma conexão muito direta, sabe? E Deus, ele sempre me coloca, eu sempre intenciono muitas coisas para o universo, para Deus. Eu acho que é por isso que eu sou tão conectada com a minha intuição. E a minha vida ela foi feita de marcos. Então, o marco que eu comecei minha faculdade, depois veio outro marco que foi a minha maternidade, depois veio o marco do relacionamento, casamento, depois veio o marco da doença. E eu nunca olho para... Claro, eu me assusto, eu fico, né, triste, mas eu sempre penso, o que eu tenho para aprender com isso? E essa fase que apareceu, a minha vida estava boa, os sonhos estavam se realizando. Meu sonho era morar em São Paulo, meu sonho era estar vivendo tudo isso. E eu recebi. Mas lembra que eu falei lá atrás? A gente não vai colher só o que a gente quer. É isso que eu tenho aprendido cada vez mais, é sair do controle. É ser uma pessoa intencionada, é ter clareza do desejo, mas entender que não é porque eu sei qual é o meu desejo e a minha intenção é a melhor do mundo, eu tenho controle sobre todos os resultados.
Eu não tenho. E a doença veio, eu falei, tá, e agora o que eu vou fazer com isso? Então vamos fazer uma retrospectiva. Olha para trás, para analisar o que precisa ser feito, o que dá para ser feito hoje, e que se você tiver uma chance de ficar aqui mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, você vai ter tempo e intensidade para corrigir aquilo que ficou faltando lá atrás. É tudo o que aparece de dificuldade é uma oportunidade para a gente ressignificar aquilo que não saiu da forma que a gente desejava. Então, o poder de ressignificar a nossa história o tempo todo é sempre olhar para uma perspectiva positiva, e não aquela positividade tóxica, vai dar tudo certo. Não, gente, não é. Eu vou ter que fazer um tratamento, eu vou ter que fazer o que precisa ser feito, eu vou ter que olhar para a situação e entender que se eu quero continuar colecionando sentimentos e coisas que eu não quero para minha vida, e se eu ficar perdendo tempo com isso, quanto tempo vai me faltar lá na frente? Então, é gestão de tempo o tempo todo. Então, a doença, quando vem, a maternidade, quando vem, a primeira sensação de morte que eu tive foi, eu vou ser mãe. Olha que louco isso. E era uma vida que estava nascendo, ninguém morreu. Mas a sensação interna era, minha vida acabou aqui, porque eu não vou trabalhar, porque eu vou casar, porque não estava planejado. E a minha vida, ela está infinitamente melhor do que se eu tivesse planejado isso. Então, aconteceu do jeito que tinha que... Agora eu vou ficar reclamando e chorando, ou eu vou pegar essa situação, ressignificar ela e colocar intensidade naquele desejo que eu tenho? Eu vou me fazer de coitadinha, ou eu vou aproveitar essa dificuldade para me tornar autora e heroína da minha própria história? E aí, a primeira vez que eu me fiz essa pergunta foi quando meu pai me levou num psiquiatra e custava R$ 800 a consulta. E o cara ficou anotando um papelzinho lá e perguntando para mim colar um papel no espelho e repetir umas frases que eu já sabia intuitivamente. Então, eu vou ficar ali. Não estou falando que eu não preciso, eu faço terapia 1 vez por semana. Eu não estou falando que eu não preciso de ajuda. Eu estou falando que, às vezes, a gente precisa de ajuda, a gente pede ajuda e não aceita a ajuda por viver na teimosia. E a teimosia nada mais é do que viver no controle. Então, se eu quero ter o controle do universo, vai dar sempre ruim. Agora, se eu aceito o que o universo tem para me dar, e eu consigo estar antenada com as pessoas que ele coloca, com as doenças que ele coloca, com as dificuldades que ele coloca, com a maternidade que ele coloca, eu penso, eu sou grata porque eu tenho tudo. E aí, nesse momento, eu comecei a não vitimizar mais tanto. Eu acho que é aí que veio realmente a maturidade, sabe? Então, é uma busca constante. Então, a própria doença, ela veio para me ensinar isso. Beleza. E já pensou se agora Deus fala, vou te desligar? Sim. Como é que você está indo embora daqui? Sim. E aí eu vi que realmente eu estou indo embora porque, assim, primeiro, que todas as escolhas que eu fiz na minha vida foi por vontade minha. Eu decepcionei, às vezes, a vontade do meu pai, a vontade da minha mãe, só que eu sempre tive o apoio deles. Então, teve crítica? Teve. E eu tive que mostrar para eles, através do meu comportamento e da minha atitude, porque não é só sobre querer, é querer e fazer. Pode dar errado. Meu pai, ele fala uma frase que sempre é a frase que eu levo para a vida. Que as pessoas, elas deveriam, né, ter asas para voar, ser criadas com asas para voar e ter um ninho para pousar. Isso deixa a gente muito confiante, porque você sabe. E o que é o ninho? Às vezes a pessoa fala assim, porque eu não tenho um pai, porque eu não tenho uma mãe. Claro que todo mundo quer ter um pai, quer ter uma mãe, quer ter uma história, quer ter uma família. Mas, gente, a gente tem gente o tempo todo. A gente tem amigos que são ninhos. A gente tem filhos que são ninhos. A gente tem colegas de trabalhos que são ninho. Ninho pode ser qualquer pessoa. Só que você tem que ser vulnerável, você tem que ser humilde, você tem que olhar com empatia, com amor, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos ninhos. Aqui em São Paulo mesmo, a família da Andréia é um ninho para mim. Mas eu tenho esse ninho porque eu mereço, porque eu sou ninho de muitas pessoas. Sim. Então, quando a gente é ninho, não falta ninho. Se conectar com as pessoas, né? Você fala muito isso. E eu tenho certeza que a sua história foi do jeito que foi pela conexão, né? Você mesmo fala, às vezes, se não fosse do jeito que foi, com esse seu jeito de criar conexões fortes com as pessoas,
de repente, naquela época que o Pedro falou, e você foi lá para o Canadá com ele, as coisas poderiam ter desandado, né? Exato. Mas você deixou uma base forte em cada clínica, não era sua família nem nada. Eram amigos, conhecidos, sócios que conseguiram segurar que você confiava. Então, eu acho que no fim, por mais que você tenha esse jeito de empreendedorismo e tudo racional quando precisa ser, no fim se tratam de conexões, né, com as pessoas. Eu acho que o que resume a minha vida empreendedora, de amizade, maternidade, é exatamente isso, é essa conexão e essa troca de energia. Porque, assim, eu fico pensando, cara, olha o compromisso que eu fiz. É uma responsabilidade. Se eu parar agora, essas pessoas que estão dando o máximo e o melhor delas para a empresa continuar crescendo, se tornando lucrativo, o ano passado a gente cresceu 30%. Tem clínicas em Rondônia que eu não vou presencial, que eu estou ali o tempo todo na gestão, mas que eu não vou presencial, que eu não coloco o pé há mais de 3 anos. E tem pessoas que estão comigo há 8, 9 anos. Então, se eu parar de crescer, eu também mato um pedaço do sonho delas. Entende? Então, assim, é um compromisso que a gente faz que a gente precisa ter muita maturidade e responsabilidade. Óbvio que eu não carrego o peso e eles são responsáveis pela vida deles e eu pela minha. Mas a partir do momento que você se conecta, existe um de puxar o outro, um de contribuir para a vida do outro. E você se importa, isso que é legal. Eu me importo muito e, na verdade, isso é o que mais me move. É isso que faz... É gente movendo gente. É sobre sonhar, concretizar e monetizar. Mas o que eu adorei que você falou, quem não cresce morre. Quem não cresce, morre. Porque às vezes é difícil quando uma pessoa não precisa mais, né? Ela não precisa, ela poderia parar e viver da renda dela, mas o que faz você então continuar? Porque você tem que crescer, você não vai deixar tudo que você fez na sua vida, né, estabilizar ou né, até reduzir, perder assim tudo que você construiu. Não perder, não digo perder, acho que você não perderia, mas você seria um desperdício você não levar adiante, né? Não ver E crescer. assim, gente, a gente olha muito pelo passado e pelo presente, mas a gente também tem que olhar para o futuro. E o futuro, ele pode estar aí. Então, como eu falei, eu posso morrer hoje e eu tenho que saber que a morte é certa e a gente tem que ter uma boa relação com a morte e a gente tem que entender que a gente pode viver 100 anos. E o que é satisfatório para mim hoje, se eu parar aqui, eu vou morrer, porque eu parei, e não porque diminuiu o quanto eu vou ganhar. E esse mesmo valor monetário que eu tenho hoje, com a inflação, com a economia, com política, com o governo, com tudo o que acontece que não está sob o nosso controle, se eu ganho hoje 50, amanhã esse 50 vai continuar sendo 50, mas o valor desses 50 pode virar 10. Então, é por isso que a gente tem que entender que a empresa, gente, mais difícil do que crescer é manter. Vocês falar peso, por exemplo, perder peso não é difícil. Exatamente. Difícil é manter. Difícil é manter a manutenção. A manutenção e empresarialmente falando, financeiramente falando, né, trazendo mais para essa realidade, eu gosto muito dessa parte madura, de falar de negócios com maturidade, é que a gente saber que se você não estiver crescendo todo dia um pouquinho, nem que for para manter o que já tem, vai diminuir. Sim. E vai exato. morrer. E acho que você falou muito, né, que você já chegou algumas vezes aonde você imaginava, né, chegar. Hoje, a Heloísa, ela quer chegar onde? Hoje, a Heloísa hoje, ela tem como principal foco, assim, é transformar a vida de mulheres, principalmente empreendedoras. Porque, assim, é trazer esse empreendedorismo. Eu amo, gente, tem uma coisa que eu amo. É sentar lá com a manicure na hora que eu estou fazendo a unha e mostrar para ela que aquilo é um negócio. E que ela pode escalar o negócio dela, que ela pode ganhar mais dinheiro com aquilo, que ela pode ter um posicionamento diferente com aquilo. E ela já é uma baita de uma empreendedora porque ela sai todos os dias de casa para trabalhar. E junto, eu já fui em manicure que ela tinha todo o empreendedorismo, um ecossistema ali. Tinha o crochêzinho, tinha... Então, eu acho muito bonito isso. Eu acho muito emocionante, assim, a pessoa que paga o preço. Porque você ter uma renda fixa é confortável. Agora, você ter um bom ganho em um mês e você não ter um ganho bom no outro mês e você viver de média do ganho
é muito desafiador, é viver na incerteza. Então, eu quero ajudar, né, essas pessoas com essa minha experiência, com essa... Não só os dentistas, né? Claro que a minha classe também. Porque, gente, o que eu mais quero é ver as pessoas felizes. E gente com dinheiro... dinheiro assim, ó... Dinheiro dá briga por 2 problemas. Quando falta e quando sobra. Porque quando sobra, gente, na empresa também dá uma guerra para tirar o dinheiro. Que eu vou tirar, não vou tirar, deixa para a empresa, reinveste, não reinveste. Então, se a gente conseguir... o meu desejo hoje é isso, é conseguir, através da educação, né? Eu gosto muito de estudar, de fazer curso, mentoria e treinamento, levar através das minhas mentorias e desses treinamentos e da comunicação. Eu entendo que depois que esse nódulo saiu daqui, é como se fosse uma oportunidade, uma missão de comunicar aquilo que eu não comuniquei por muito tempo, que eu não falei por medo de ser julgada. Eu fiz, mas eu não falei. Então, eu deixei de falar e de compartilhar muitas coisas através da comunicação por medo de ser julgada e mal interpretada. Só que eu fazia. Então, só fazer, eu já tive meu resultado. Então, agora o meu resultado eu quero que venha através da comunicação. Ai, gostei. Tenho certeza que você vai conseguir, né? Porque já conseguiu tantas coisas, acho Com que... certeza. Que só você trazendo toda essa experiência aqui para nós, né? Tantas pessoas que vão te escutar, né? Eu mesmo te escutando, a vontade de saber mais sobre você, né? De entender mais sobre empreendedorismo, de como crescer, né? Mulher, nós sabemos o tanto que é difícil a mulher crescer ainda, né? Tem essas barreiras do homem sempre estar à frente, ganhando mais. Então, para nós é assim, uma admiração incrível por você, né? E assim, só temos a agradecer pela oportunidade de você vir aqui e nós escutarmos tantas coisas que você falou, tão boas, que vão acrescentar demais. Não, né? e totalmente alinhado com a nossa ideia aqui, nosso propósito também. Então, mais um motivo, que você vai estar sempre muito convidada para vir aqui. E a gente agradece muito por você ter vindo, ser a nossa primeira convidada. A gente queria te dar um presente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de compartilhar minha história e de poder levar, né, essa minha experiência, a minha história para mais pessoas. E muito bonito o trabalho de vocês, de querer contribuir também. Não, com certeza. Parabenizar. A nossa missão é a mesma. Uma lembrancinha para você. Obrigado. Eu também tenho uma lembrancinha para vocês. Deixa eu abrir a Todo minha mundo primeiro. gosta de presente. Gente, vocês só estão vendo, vocês não estão podendo sentir o cheiro disso. Tá bom? Nossa, maravilhoso. E a frase? Quem se lidera, se liberta. É isso aí, gente. Ó, pensa a pessoa que liderou muita gente, mas aprendeu que é liderança mesmo depois que aprendeu a se liderar. Então, quem se lidera, se liberta. Gostou da frase que a gente escolheu? Ai, que linda! Amei. Tem uma lembrancinha para vocês também. Oh, meu Deus, que linda! Que decidiram, Nossa, uma lembrançona. que decidiram, né, se libertar do jaleco e dos padrões e estar aqui nessa nova fase de vocês. É verdade. Então, pensamento fora da caixa, que é o que eu quero, né, para os meus profissionais e para profissionais liberais, porque a Ridente, eu falo, não é só para dentista, né, para contribuir justamente isso. Ela é um dos meus negócios. Então, aí dentro tem uma lembrancinha para essa troca de vocês. Parabéns pela decisão de trocar o jaleco pelo blazer. O que elas querem? Nós queremos mais sorrisos, autonomia e ousadia. É isso aí. Obrigada, Elô. Obrigada, Elô. Muito Lindo, feliz. lindo. Olha. Igual o seu. Igual o meu, gente. Adorei. Lindo. Obrigada, Elô. É isso aí. Nada. Muito lindo, muito lindo. A gente está trocando o Amamos. jaleco aqui pelo blazer por uma boa causa e a gente se espelha em mulheres que chegaram lá igual você. E a gente quer muito inspirar as mulheres assim como você faz, com a sua história e como você mesmo disse, agora pela sua comunicação. Então, É isso aí. você já deu o exemplo, agora você vai explicar tudo que você fez e inspirar muita gente, com certeza, com a sua história. E acho que assim, né, nós colocamos esse nome, né, o nome O Que Elas Querem, porque o que elas querem tudo, né? A mulher, ela não precisa ser limitada a uma coisa só, né? Como nós falamos no começo do podcast, conversando que até você trouxe isso, né? O que você queria ser, o que você queria fazer, né? Nós queremos muitas coisas, então bora realizar, né? É isso aí. É isso aí. Obrigada, Elô. Obrigada, Agradeço. Elô.